A origem da palavra Deus e sua jornada até o Brasil. A palavra Deus é uma das mais antigas e poderosas da história da humanidade. Ao longo dos séculos, sua definição e significado evoluíram, refletindo mudanças culturais, filosóficas e religiosas em diferentes partes do mundo. Mas, de onde surgiu essa palavra tão carregada de significado? E como ela chegou ao Brasil, onde se tornou um pilar fundamental da fé e da espiritualidade de milhões de pessoas? Para entender a origem da palavra Deus, é necessário voltar no tempo, às antigas civilizações e ao início do desenvolvimento linguístico. No mundo ocidental, a palavra Deus tem suas raízes no latim Deus, que por sua vez, está relacionada à palavra proto-indo-europeia Deivos, que significa brilhante ou celestial. Essa raiz está associada à divindade, sendo muitas vezes relacionada à figura de um Deus que habitava os céus ou o firmamento. No grego antigo, a palavra Theos desempenhou um papel semelhante, sendo o termo usado para designar divindades. Assim, ao longo das eras, Deivos deu origem a palavras em diversas línguas, como o latim Deus e o sânscrito Deva, ambas carregando o conceito de divindades superiores. Dessa forma, a palavra que hoje usamos para nos referirmos a um ser supremo já possuía conotações celestiais e poderosas desde os tempos mais remotos. A difusão da palavra Deus no mundo ocidental. Com a expansão do Império Romano e a propagação do cristianismo, o uso da palavra Deus no contexto do monoteísmo cristão tornou-se predominante. Inicialmente, os romanos tinham um panteão de deuses, e o termo Deus era utilizado para se referir a qualquer divindade. Entretanto, à medida que o cristianismo se consolidava como religião oficial, o termo passou a ser empregado exclusivamente para designar o Deus único, Criador do céu e da terra, segundo a tradição cristã. O cristianismo, portanto, desempenhou um papel fundamental na padronização do uso da palavra Deus no mundo ocidental. À medida que a Igreja Católica se tornava mais influente, o latim, língua oficial da Igreja, difundiu amplamente o termo por toda a Europa. Com o tempo, a palavra Deus adquiriu um significado específico dentro do contexto cristão, tornando-se sinônimo de uma divindade única, onipotente e transcendente. Essa consolidação do termo no contexto monoteísta foi fundamental para sua disseminação, especialmente durante a Idade Média. A Igreja, como instituição dominante, garantiu que o conceito de Deus estivesse presente em todas as camadas da sociedade, seja nos textos religiosos, nas práticas litúrgicas ou na arte. A palavra Deus transcendeu a linguagem e se tornou um símbolo cultural e espiritual profundo, integrando-se de maneira intrínseca à vida diária das pessoas. A palavra Deus e o descobrimento do Brasil. A chegada da palavra Deus ao Brasil está diretamente ligada ao processo de colonização. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, trouxeram consigo não apenas sua língua, mas também sua religião católica. Na famosa carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral, vemos as primeiras menções a Deus em terras brasileiras. Caminha relata que o encontro com os indígenas foi visto como parte de um plano divino, mencionando que os portugueses estavam ali para fazer deles cristãos. Assim, desde o início, a palavra Deus veio associada a um processo de evangelização. Os jesuítas, que chegaram ao Brasil logo após o descobrimento, desempenharam um papel crucial na difusão do cristianismo entre os povos indígenas. Por meio de catequeses e sermões, introduziram a ideia de Deus como ser supremo, criador de todas as coisas, conforme a doutrina cristã. A palavra Deus foi traduzida e adaptada às línguas indígenas para facilitar a conversão. Entretanto, o encontro entre a cultura europeia e as crenças indígenas não foi simples. As diversas etnias indígenas que habitavam o Brasil possuíam suas próprias divindades e cosmogonias. Muitos acreditavam em espíritos da natureza, divindades que controlavam fenômenos naturais, e seres espirituais que influenciavam suas vidas cotidianas. Esse choque de visões de mundo gerou tensões, mas também sincretismos. À medida que o processo de colonização avançava, o conceito cristão de Deus começou a se integrar às crenças locais, especialmente entre os povos africanos trazidos ao Brasil como escravos. O sincretismo religioso, um fenômeno único e poderoso no Brasil, permitiu que diferentes tradições religiosas coexistissem e se fundissem. Os africanos, que trouxeram suas próprias religiões e divindades, como os orixás, associaram muitos de seus deuses ao Deus cristão e aos santos católicos. Por exemplo, Oxalá, uma das divindades mais importantes nas religiões africanas, muitas vezes foi associado a Jesus Cristo, enquanto outros orixás foram vinculados a santos como São Jorge e Santa Bárbara.
Esse sincretismo religioso fez com que o conceito de Deus fosse reinterpretado e ressignificado dentro do contexto brasileiro, misturando elementos africanos, indígenas e europeus. Nos séculos seguintes, à medida que o Brasil se desenvolvia como uma colônia, e mais tarde, como uma nação independente, o uso da palavra Deus permaneceu central na vida religiosa e cultural do país. Durante o período colonial, o catolicismo foi a religião oficial, e as igrejas desempenharam um papel dominante na sociedade. O nome de Deus era frequentemente invocado em cerimônias religiosas, políticas e sociais, sendo visto como a figura suprema que guiava e protegia a colônia. A evolução da palavra Deus no Brasil contemporâneo. Nos dias de hoje, a palavra Deus no Brasil carrega ainda mais significados. Com a crescente diversidade religiosa, o conceito de Deus é interpretado de várias formas por diferentes grupos. O catolicismo continua a ser a religião dominante, mas o protestantismo, especialmente o neopentecostalismo, cresceu significativamente nas últimas décadas. Nesse contexto, o Deus cristão é frequentemente retratado como um ser pessoal, íntimo, com quem os fiéis podem ter uma relação direta, sem a necessidade de intermediários como santos ou padres. Além disso, o espiritismo, as religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, e o budismo, entre outras crenças, coexistem no Brasil, cada uma trazendo suas próprias interpretações e práticas ligadas à divindade. Embora o nome Deus seja amplamente utilizado, seu significado varia de acordo com a tradição religiosa. Essa pluralidade religiosa faz do Brasil um país único, onde o conceito de Deus é flexível e adaptável, refletindo a rica mistura de culturas e tradições que formam a identidade nacional. Para muitos brasileiros, Deus não é apenas uma palavra, mas uma força presente em todos os aspectos da vida, seja na fé católica, nas religiões afro-brasileiras ou nas correntes protestantes. Cada indivíduo, de acordo com sua crença, constrói um significado pessoal e profundo para o termo. A origem da palavra Deus e sua jornada até o Brasil. A palavra Deus tem uma trajetória antiga e cheia de nuances, ligada à evolução das culturas, línguas e sistemas religiosos. Desde as civilizações mais remotas, o conceito de um ser superior sempre esteve presente em diferentes povos, mas a palavra específica Deus que conhecemos hoje no português teve sua origem no latim, usada para se referir ao ser supremo do cristianismo. No Brasil, essa palavra foi introduzida com a chegada dos colonizadores portugueses em 1500, e desde então, tem moldado a espiritualidade do país. Para entender o processo de introdução do nome Deus no Brasil, é importante olhar para o contexto da chegada dos europeus às terras que viriam a ser o Brasil e como o contato inicial com os povos nativos foi permeado pela linguagem e pela evangelização cristã. A chegada de Deus ao Brasil, o primeiro contato. A primeira vez que a palavra Deus foi provavelmente ouvida em terras brasileiras ocorreu durante o desembarque da frota de Pedro Álvares Cabral, no que hoje é conhecido como Porto Seguro, na Bahia, em abril de 1500. Segundo a famosa carta de Pero Vaz de Caminha, escrivão da expedição, ele descreve a reação dos indígenas ao ver os europeus, em diversos trechos, refere-se a Deus como aquele que guiava a jornada e abençoava a missão. Caminha escreveu sobre o desejo de fazer cristãos os nativos, indicando a intenção de converter os povos indígenas ao cristianismo e de apresentar-lhes o Deus católico. Este primeiro encontro foi crucial para o início da introdução do cristianismo, consequentemente, do nome Deus ao vocabulário dos povos indígenas. Ao se referirem a Deus, os colonizadores não apenas estavam impondo uma nova fé, mas também um novo conceito de divindade, diferente daquele que os indígenas conheciam em suas religiões tradicionais, que eram profundamente ligadas à natureza e ao animismo. O primeiro momento registrado de uma menção pública a Deus no Brasil foi a celebração de uma missa em 26 de abril de 1500, realizada pelo Frei Henrique de Coimbra. Este foi um marco importante, pois durante a cerimônia, o nome Deus foi invocado em latim e português, em uma liturgia que tinha o objetivo de abençoar a terra recém-descoberta. Para os indígenas que assistiam àquela missa, foi o primeiro contato com o conceito cristão de um Deus único e todo-poderoso. A tradução de Deus e a evangelização dos indígenas. O desafio de apresentar o nome Deus aos povos indígenas, no entanto, não foi apenas religioso, mas também linguístico. Os indígenas falavam diferentes línguas e dialetos, sendo o tupi uma das principais línguas faladas no litoral brasileiro. Para facilitar a comunicação e o processo de evangelização, os jesuítas, liderados por figuras como o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, começaram a estudar as línguas nativas. José de Anchieta foi uma das figuras centrais na tradução do cristianismo e do nome Deus para o contexto indígena.
Anchieta, que chegou ao Brasil em 1553, dedicou-se profundamente à compreensão da língua tupi e ao desenvolvimento de formas de ensinar os indígenas sobre o cristianismo. Ele compôs catecismos, poemas e peças teatrais em tupi para explicar a fé católica e o conceito de Deus a partir da perspectiva indígena. Em tupi, não havia uma palavra exata que correspondesse ao conceito cristão de Deus. As divindades indígenas eram associadas aos elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios e as florestas. Anchieta, então, começou a adaptar o nome Deus ao contexto local. Ele usou termos que se aproximavam do conceito de uma divindade suprema, como Tupã, um espírito do trovão na mitologia tupi, para traduzir o nome Deus. Dessa forma, muitos indígenas começaram a associar Deus a uma força celestial e poderosa, uma entidade acima de todas as outras. Essa adaptação, no entanto, não foi um processo simples ou imediato. Muitos indígenas resistiram à ideia de um Deus único e distante, uma vez que suas crenças estavam profundamente enraizadas em uma espiritualidade comunitária e interligada à natureza. Além disso, o sincretismo religioso logo começaria a surgir, com os indígenas combinando elementos do cristianismo com suas próprias crenças e tradições. Os primeiros centros de evangelização e a difusão do nome Deus. A palavra Deus começou a se disseminar pelo Brasil principalmente através dos trabalhos dos jesuítas, que estabeleceram os primeiros colégios e missões em diversas regiões do país. As principais áreas de evangelização nos primeiros séculos da colonização foram o litoral do Nordeste e do Sudeste, especialmente nos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A Bahia, em particular, tornou-se um dos principais centros da Igreja Católica no Brasil colonial. Salvador, fundada em 1549, foi a primeira capital do Brasil e o ponto de partida para a consolidação do catolicismo na colônia. As igrejas e conventos construídos ali não apenas serviam como locais de adoração, mas também como centros de ensino, onde o nome Deus era ensinado tanto aos colonos quanto aos indígenas. Outro ponto importante foi o Colégio de São Paulo de Piratininga, fundado pelos jesuítas em 1554 na região que viria a ser a cidade de São Paulo. Ali, além de catequizar os indígenas, os jesuítas educavam os filhos dos colonos, garantindo que o nome Deus e os ensinamentos cristãos fossem passados para as gerações seguintes de brasileiros. A palavra Deus nas primeiras comunidades africanas no Brasil. Com o início da chegada de escravos africanos ao Brasil no século XVI, o conceito de Deus passou por mais uma transformação cultural. Os africanos, trazidos principalmente das regiões do Golfo da Guiné, traziam consigo suas próprias religiões e crenças. No entanto, eles foram forçados a adotar o cristianismo como parte do processo de escravização e evangelização. Assim, o nome Deus passou a ser utilizado também nas comunidades negras, mas muitas vezes fundido com suas próprias divindades africanas. O sincretismo religioso entre o cristianismo e as religiões africanas foi um dos processos mais significativos na história espiritual do Brasil. Nas religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda, os africanos associaram suas divindades, orixás, aos santos católicos e ao conceito cristão de Deus. O nome Deus foi incorporado em muitas dessas práticas, mas sempre mantendo uma conexão com os cultos ancestrais africanos. Conclusão: a presença de Deus no Brasil moderno. Hoje, o nome Deus continua a desempenhar um papel central na vida religiosa do Brasil. O cristianismo, especialmente o catolicismo e o protestantismo, ainda são as religiões predominantes, e o nome Deus é invocado diariamente por milhões de brasileiros. No entanto, a palavra também carrega os ecos das várias influências religiosas que moldaram o Brasil, desde as crenças indígenas, passando pelas tradições africanas, até as novas correntes espirituais que surgiram nos últimos séculos. O Brasil, portanto, é um país onde a palavra Deus é mais do que um simples nome. É um símbolo de uma rica história de encontro, conflito e integração entre diferentes povos e culturas.